A resposta que todo mundo quer saber é: por que sofre o justo? Não é? Uma pergunta antiga, já não é de hoje que se faz essa pergunta, e parece não haver uma lógica, a conta não fecha, a matemática não encontra uma resposta convincente, né? A teologia não consegue, de uma forma convincente, aplausível, definitiva, é, convencer a todas as pessoas por que sofre o justo. Mas o sofrimento ele não está atrelado, não faz parte só da vida do justo, considerando que o servo de Deus é um justo, não é? Ou que ele seja um justo. Mas esse sofrimento não é privilégio só de quem serve a Deus, de quem teme a Deus. O Salmo 73 ele fala um pouco sobre isso. O salmista ele fala um pouco da inveja que ele tinha dos ímpios, porque o ímpio não tem sofrimento na sua morte, ele prospera, ele vai bem, e ele ficava um pouco que sem entender isso. Por que, que ele não serve a Deus, não teme a Deus, não conhece a Deus? Ele prospera, ele tem uma morte sossegada, ele descansa, ele vai bem, tudo que ele faz dá certo, e eu sirvo a Deus e as coisas só dão errado para mim. O que está acontecendo, né? Então, muitas das vezes isso não convence as pessoas. Agora, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo ele fala sobre uma leve e momentânea tribulação que produz um peso eterno de glória. Então, o apóstolo Paulo está chamando a tribulação de leve e momentânea. E o resultado dela é um peso eterno de glória. Então, a tribulação ou o sofrimento que a pessoa passa como cristão por ele servir a Deus, muitas das vezes não há uma razão específica para isso. Às vezes, no Antigo Testamento, principalmente, a gente analisa, o povo de Deus foi muito castigado por causa do seu pecado. As pessoas pecavam e eram castigadas por isso, desobedeciam a Deus na idolatria, na prostituição e tantas outras coisas, acabavam sendo punidos, não é? Mas muitas das vezes o sofrimento não era consequência do pecado. Há de nós analisarmos, por exemplo, alguma vida como, por exemplo, a de Jó, homem justo, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal, e olha o sofrimento que ele passou, né? Há também um que para mim é um exemplo, é João Batista, por exemplo, né? O nascimento que ele teve, o que o anjo Gabriel falou para Isabel, sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo, o seu nascimento alegrará muitos, ele será servo do Senhor, ele vai preparar o caminho e tantas promessas de coisas boas. No entanto, a sua morte foi uma das mais dolorosas de toda a Bíblia, né? Ele foi decapitado, não é? Então, e outro, o apóstolo Paulo também, o sofrimento, açoites, prisões, cadeias, naufrágios, fomes, doenças, tantas tribulações que o apóstolo Paulo passou. Então, o sofrimento não é uma consequência do pecado e não é só para o ímpio, o justo também sofre. E não há, eu repito, não há uma resposta convincente para isso. A pessoa simplesmente deve tratar o seu sofrimento como leve e momentânea, e o resultado dela será um peso eterno de glória. Não é? Pode parecer meio difícil, mas inclusive na igreja primitiva, um texto que eu quero ler com os irmãos, em Atos capítulo 5 e versículo 41, olha o que a Bíblia diz: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Nesse texto aqui foi ordenado, foi mandado aos apóstolos que eles não pregassem a respeito de Jesus. Mesmo assim eles continuaram pregando, apanharam, foram açoitados e postos em prisões por causa de pregar a respeito do nome de Jesus. E eles se alegraram: puxa vida, eu sofri porque sou de Jesus, apanhei porque sou de Jesus, glória a Deus por isso. Não é? Então eles sofreram com alegria pelo fato de serem de Jesus. Eu acredito que esse sofrimento só é suportável através do Consolador Espírito Santo. Por isso que é importante você que está me ouvindo, está assistindo esse vídeo, basear sua fé na salvação, no perdão dos seus pecados e não no resultado físico, palpável, visível. Não. Apalpe a sua fé no invisível, naquilo que se não vê. Como o apóstolo Paulo escreveu
voltando lá para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então seu sofrimento ele vai acabar, sua luta vai acabar. Agora, o que Deus preparou, aquilo que você não viu ainda, é eterno e é para lá que você tem que estar olhando, é para lá que você tem que estar focado, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui no nosso canal. Aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário se você quiser, compartilhe com seus amigos e que você seja edificado com essa palavra. Como ontem falou o nosso pastor ali na nossa sede, o pastor André Ribeiro, a gente tem o costume de dizer que depois da prova vem a vitória, depois da luta vem a vitória. E ele disse, eu costumo dizer, depois da luta, depois da provação, vem outra luta, vem outra provação. Não é? Então é um exemplo para nós aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus.